Olá! Hoje eu vim fazer a lição de número 2 do curso de discipulado Conhecendo o Amor de Deus. Então, estudo número 2, o pecado e o plano de Deus. Romanos capítulo 3 e versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Lá no estudo número 1, nós aprendemos que a porta de entrada para a salvação é Jesus. Depois que aprendemos que Jesus é o único meio de salvação, é hora de nós atentarmos para o fato de que Deus nos ama e tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Isso mesmo, o amor e o plano de Deus são fatos. Parece inacreditável a realidade de que muitas pessoas ainda não conhecem a Deus e também nunca experimentaram o seu amor e o seu plano. No entanto, isso é possível de acreditar porque a humanidade é pecadora e, consequentemente, está separada de Deus. A Bíblia afirma em Romanos 3, capítulo 23, que todos pecaram e que todos estão destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado, segundo a Bíblia, a humanidade estão separadas de Deus. Lemos em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na vida cotidiana, é possível observar que o mal, a impiedade, a opressão, o sofrimento, a guerra e a morte estão presentes no mundo. Naturalmente surge a pergunta: como entrou o pecado no mundo? Muitos pensadores têm procurado uma resposta. No entanto, a Bíblia oferece a resposta de Deus, declarando-nos que o pecado, declarando-nos o que é pecado e como é possível ser livre do seu domínio. No ensino do Novo Testamento, o pecado é descrito como errar o alvo. Sabe? O alvo é a vontade de Deus. Logo, quando deixamos de fazer a vontade de Deus, cometemos pecado, pois erramos o alvo. Veja bem. E também tem a dívida. No Novo Testamento é descrito como errar o alvo e a dívida. Veja bem. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 12, diz que o homem está em dívida com Deus, porque não guarda os seus mandamentos. Todo pecado cometido é a aquisição de uma dívida, incapaz de pagá-la. A única esperança do homem é buscar o perdão e a redenção de Deus. Entenderam? Então, segundo o Novo Testamento, que ele nos ensina, o pecado é descrito como errar o alvo e uma dívida. Então, quando nós não cumprimos os mandamentos de Deus, nós estamos errando o alvo. Por quê? Porque nós estamos pecando, nós estamos fazendo contra Deus, contra os seus mandamentos. Então, estamos contra Deus. E a dívida é porque nós cometemos pecado e que nós não conseguimos pagar. Então, quem pagou por nós esses pecados todos foi Jesus Cristo. Por isso que nós temos que aceitá-lo como meio de salvação. No Evangelho de João, nós encontramos a declaração de que toda pessoa que comete pecado torna-se escravo do próprio pecado. João capítulo 8, versículo 34. Em Cristo, Deus oferece liberdade à humanidade. Ou seja, ao aceitar o plano de Deus, a pessoa não será mais escrava do pecado. João 8 e 36.
Apesar de Deus oferecer esta liberdade à humanidade, através de Cristo, as pessoas podem rejeitar o seu gracioso convite e continuar em seu caminho de morte. João capítulo 8 e versículo 40. Conforme o texto de Romanos capítulo 3, versículo 23, devido ao pecado, todos os seres humanos estão impedidos de se aproximarem de Deus. No entanto, em seu novo plano, Deus enviou Jesus, seu Filho, para que a humanidade fosse novamente reconciliada com Ele. Com Ele quem? Com Deus. Vamos ler uma referência que está em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Veja bem, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ok? Assim, todo aquele que já recebeu a Cristo em seu coração tem a certeza de estar livre do pecado, ou seja, tem a certeza de estar livre do poder do pecado. E de quem, sabe do quê? Que vai morar no céu. Então, aquele que já recebeu a Cristo em seu coração como o seu Salvador, tem a certeza de estar livre do poder do pecado e de que vai morar no céu com Ele. Entenderam por que os crentes têm certeza disso? O crente lavado pelo sangue do Cordeiro, porque tem alguns que não são. Dizem que são, mas não são. O crente convicto, sabe? Então, em João capítulo 14, versículo 1 a 3, diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou seja, na casa de meu pai há muitas moradas. Creiam também que, se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu quero ler de novo para vocês, porque eu sei esse versículo na outra versão. Então eu quero ler aqui para vocês exatamente como que está aqui na lição. Veja bem: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Isso é lindo, isso é perfeito. Veja bem, este é o projeto de Deus para você. Este é o projeto de Deus para a tua vida. Receba Jesus Cristo na sua vida e seja livre do poder do pecado. Você aprendeu aqui sobre Jesus, não foi? Na primeira aula, e agora aqui na segunda aula eu venho esclarecendo um pouco mais este assunto. Mas eu quero dizer para você, você já recebeu Jesus Cristo em seu coração? Eu digo para você,
Se você quiseres receber e ser livre do poder do pecado, faça essa oração junto comigo. Eu vou fazer a oração e você vai repetir junto comigo. Se você quer receber Jesus Cristo em seu coração, porque às vezes você já conhece, às vezes você já sabe, você é aquela pessoa que admira, é um admirador, mas ainda não tem Jesus Cristo no seu coração, você ainda não faz as práticas do cristianismo. O que é cristianismo? É a religião do Senhor Jesus, né? Então, eu quero falar com você esta oração e eu gostaria que você repetisse comigo se você aceita Jesus Cristo em seu coração. Sabe? Veja bem, você ora assim comigo. Querido Jesus, eu o recebo como Salvador e Senhor da minha vida. Reconheço que em meu estado pecaminoso nada posso fazer a fim de ser justificado diante de Deus. Mas, crendo no que diz tua palavra, eu a entrego a ti, a fim de ser perdoado dos meus pecados, justificado e aceito diante de Deus através da justiça que há em ti. Obrigado, Deus, por enviar o seu Filho Jesus e morrer em meu lugar. E pelo teu sacrifício, Jesus, eu tornei-me livre do poder do pecado. Ensina-me a viver segundo o teu querer, conforme a tua palavra. E dai-me um novo coração, disposto a te obedecer. Amém. Nós começamos a conhecer aqui um pouquinho do projeto de Deus para a humanidade. Isso aqui é só um princípio, só um começo. Isso significa que há muito para nós aprendermos. Sim. Você quer conhecer sobre este projeto de Deus para a sua vida? Então, siga comigo, estudando, siga comigo, aprendendo. E eu quero despedir de você, dizendo para você, até a próxima lição. A próxima lição, ela é o substituto dos nossos pecados. O substituto dos nossos pecados. Eu deixo meu abraço e eu vou estar colocando o questionário abaixo do vídeo, se você quiser responder, ok? Deus abençoe, até breve.